Olá, você que acompanha os Sete Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais um do Grão a Barra Podcast. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site, afinal de contas falamos sobre chocolates, principalmente aqueles chocolates feitos direto da árvore até uma barra de chocolate, conhecidos como Tree to Bar, ou aqueles chocolates que saem de amêndoas selecionadas, amêndoas de alto valor agregado, de qualidade, até chegar numa barra de chocolate, e esses são conhecidos como Bean to Bar. Além de falar desses setores que estão trazendo muita mudança para o setor do cacau, a gente fala sobre o setor do cacau em geral, né? Preços, manejos, preocupações que os produtores de cacau têm. A gente passa por um momento muito turbulento para o cacau, mas a gente vê que pouco a pouco a gente trilha um caminho de muita esperança e de um futuro muito próspero aí para esse setor maravilhoso que nos abraçou e que nos tem dado muita alegria aqui no nosso podcast. Hoje é mais uma dessas histórias que nos traz alegria, que nos traz esse fomento de esperança para o setor do cacau. Afinal de contas, eu vou conversar aqui com o Matheus Barreto, gerente de sustentabilidade lá da Anacal Chocolates. Matheus, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Prazer, muito obrigado pelo convite a esse podcast, que para mim já vi aqui outros episódios e tem pessoas que são icônicas aqui, referências para mim. Então, obrigado pelo convite e agradeço a todos os envolvidos. Bom, eu digo que a história do Matheus e a história da Anacal, ela traz inspiração porque é uma empresa pioneira no norte do país, é uma empresa pioneira lá em Manaus, porque ela é uma empresa que preza pela produção de cacau selvagem e de cacau sustentável, cacau orgânico. Enfim, vamos entender. O primeiro ponto é esse. O que significa um cacau selvagem, Matheus? O selvagem é o cacau ancestral, ele é nativo aqui da Amazônia. Não é um cacau que foi cultivado de maneira pensada, uma maneira convencional. É um cacau que existia ali na Amazônia e foi sendo trazido para mais próximo daqueles lugares que as pessoas foram se acomodando em comunidades. Então, é um cacau que vem de povos originários, ancestral, né? É um cacau antigo, que tem características que são específicas dessa espécie, dessa variedade, e aqui dessa região, como aroma, sabor, o brix, tudo, tem todo um, uma variedade de coisas que são únicas aqui, por ser da Amazônia. E, Matheus, para a gente entender, a Amazônia, ela é tão, ela é tão representativa para o Brasil, mas a gente conhece tão pouco, né, desse lugar. Até mesmo vendo, né, as postagens que vocês colocam no Instagram, talvez muitas pessoas não saibam que Manaus no ano passado fez aniversário de 355 anos. Eu mesmo imaginava que era uma cidade bem mais jovem. Fiquei surpreso, né, por ter 355 anos. Para você ver, né, o quanto é difícil essa chegada das informações, desse conhecimento, né, da Amazônia aqui, mesmo a gente estando no mesmo país, por causa da distância. É um lugar de muitos mistérios, de muitas histórias que acabam acontecendo e a gente não entende muito bem o que é a Amazônia para os amazonenses. Pessoal, a gente vive na Amazônia, a Anacal fica situado na cidade de Manaus, que hoje é a quinta economia do Brasil e poucas pessoas sabem disso, né? É uma capital super rica, próspera, por conta de um polo industrial, mas que também traz um contraste de desigualdade. Então, o estado do Amazonas hoje tem 4 milhões de habitantes, dos quais 2 milhões vivem em Manaus. Então, metade da população do estado vive nessa cidade aqui. Muito por conta de falta de oportunidade nas suas regiões, no interior. Então, a Anacal, ela surge um pouco dessa problemática, né, da Amazônia, de falta de opção de renda para o produtor.
Então, a Anacal vê, a gente como ambientalistas, né, que somos e viemos da academia, da Faculdade de Ciências Biológicas, de Agroecologia e tudo mais, a gente trabalhava diretamente com populações tradicionais, vivia com os ribeirinhos, fazendo pesquisa, comendo com os ribeirinhos, vivendo o dia a dia, e sempre tinha aquela questão de a gente ver como que era a situação de vida dos ribeirinhos e pensar numa possibilidade, né? Então, na Cal surge dessa problemática, exatamente dessa problemática da Amazônia, né? Da falta de oportunidade para as populações tradicionais. E aí surge o chocolate Nacal, que é um chocolate que não é só mais um chocolate, é um chocolate que tem sabor, tem história, tem impacto, tem muito o que mostrar do povo amazônida, do povo amazonense, para o Brasil e para o mundo inteiro. Então, Nacal também é um meio de comunicação de um pouco dessa nossa estética como amazônico para o resto do Brasil. Antes da gente entrar de fato nessa questão dos povos originários, das comunidades da Amazônia, que é o trabalho que vocês realizam, eu sempre tive uma curiosidade que eu gostaria de entender o seu ponto de vista. Você é um empreendedor que está em Manaus e a gente sabe que em Manaus fica a Zona Franca, né? Que a Zona Franca ela é uma área de livre comércio, é uma área que muito aberta para importação e exportação. Quando a gente olha de longe, a gente imagina, nossa, deve ser uma porta de muitas oportunidades. Mas eu quero saber de você, como empreendedor, né, como já que você tem uma empresa em Manaus, né, essa fábrica fica em Manaus, o que é a Zona Franca de Manaus para um empreendedor que vive diariamente na cidade? Então, a Zona Franca hoje é uma região de muito network, né? De muitos eventos, é um lugar extremamente corporativo e de muitos incentivos, né? Então, vem pessoas do Brasil inteiro, fazem indústrias aqui e recebe esses benefícios fiscais advindos do governo federal. É uma zona que gera muitos empregos, né? Como a Anacal também gera empregos aqui, tanto na produção do chocolate como no campo, né? Com os produtores que geram empregos diretos e indiretos. E todos esses são beneficiados de alguma forma pelo governo federal e os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Bom, agora vamos contar um pouco mais da história da Anacal em si, né? Como que foi a história da Anacal, como que a empresa se desenvolveu e como foram gerados esses projetos com as comunidades da Amazônia. Exatamente o que eu disse ainda há pouco, né? A Anacal, ela é uma empresa que surge do campo para solucionar a problemática do ribeirinho aqui na Amazônia. A gente via que poucos produtores do Amazonas trabalhavam com qualidade aqui, porque não tinha mercado para absorver qualidade. Então, nós vimos a possibilidade de fazer um produto com valor agregado, né? O cacau, que na época pagava-se muito pouco aqui na região, mas a gente já tinha essa noção de que se tivesse um valor agregado, uma boa fermentação, uma qualidade sensorial, a gente poderia fazer isso, embalar num produto de alta qualidade, com uma boa embalagem e ser comercializado. E com isso, a gente conseguiria pagar melhor os produtores no campo. Então, a Anacal vem dessa problemática, traz essa solução, né, como plano de ação, lançar um produto, mas, então, já são 12 anos, né, de fundação da empresa, e imagina, tem todo um processo no campo que nós passamos, desde educação de pós-colheita, consultorias, né, trazer consultores e consultoras aqui para a Amazônia para capacitar, para treinar esses produtores, até educação financeira, até contribuir de alguma forma com crédito para que produtores pudessem construir estruturas de beneficiamento, todo tipo de assessoria técnica que pode se imaginar durante 12 anos a gente vem realizando diariamente. A gente vem numa crescente de entrega de comercialização com essas famílias, né? Crescente de comercialização de cacau fino com essas famílias. No último ano, nós conseguimos adquirir coisas de 24 toneladas de cacau fino aqui no Amazonas. E esse ano a gente espera sempre
poder aumentar esse número aqui, para a gente poder estar contribuindo cada vez mais com a renda e principalmente com a conservação aqui do nosso bioma da Amazônia, que é tão importante para o Brasil, para o agronegócio e para a agricultura familiar. E uma coisa que eu gostaria de entender, antes da gente entrar na parte de logística, né, que eu imagino que deve ser um dos desafios, eu quero entender como que é esse manejo do cacau da Amazônia, porque a gente vê que em outras regiões, como Pará, Bahia, a gente vê muita pressão, principalmente de doenças, né? Como a monelise e a vassoura de bruxa. E essas doenças, de certa forma, também vieram de áreas da Amazônia, né? São de origem da Amazônia em si. Um cacau selvagem, orgânico, com menos uso de insumos. Como que é o manejo? De um lado, eu imagino que ter pressão de doenças, mas por outro lado, eu imagino que também tenha muito equilíbrio dessas doenças aí para vocês. Como que é esse manejo do cacau amazônico? Então, em sua maioria, o cacoal das famílias aqui no Amazonas, ele não é um cacoal baixinho ou pequeno, assim como o cacoal de outras regiões do Brasil, como Rondônia, Bahia, Espírito Santo. O cacoal aqui, por ser nativo, ele tem em regiões que tem árvore de cacau com até 16 metros, 17 metros de altura. E que eles realizam muita pouca poda, normalmente uma poda a cada 1 ano, 2 anos, e adubação praticamente não existe, porque eles cultivam cacau nas florestas de várzea, que são áreas alagadiças que têm muita fertilidade no solo. Então, por conta dessa grande fertilidade, as doenças como vassoura de bruxa e outras podem até atacar esporadicamente um cacoeiro, mas não chega a fazer um grande efeito negativo no sentido de produtividade. Então, a gente consegue manter uma produtividade mesmo com um cacoeiro muito grande e, digamos assim, menos manejado do que no restante do Brasil. Agora vamos conhecer a parte logística, porque a gente sabe que boa parte da logística do Amazonas depende do transporte pelos rios, né, do estado. Como que é essa logística para você ir até os produtores, para os produtos chegarem até a fábrica? Como que você conseguiu lidar com essas dificuldades logísticas? Então, para falar sobre a logística na Amazônia, a gente tem que começar falando primeiramente da logística no campo, porque hoje em dia a Nacau Chocolate possui alguns polos de fermentação nas comunidades, pelo menos 5 polos. E nesses polos de fermentação está concentrado um fermentador e pelo menos 5 ou 6 fornecedores nessas comunidades que vão entregar cacau para esse fornecedor. Então tem toda uma logística de um acordo na comunidade de colheita, de colher no dia certo, quebrar aquele cacau no dia posterior e entregar para esse fermentador. Então tem um acordo logístico ali, primeiramente, né, para chegar nesses polos de fermentação e fermentar, no sentido de conseguir manter o cacau com qualidade, com as características interessantes. E aí, depois de beneficiar esse cacau ali fermentado, seco e armazenado, tem uma logística mais complexa, que é a logística da comunidade, que às vezes fica a mais de 400 quilômetros aqui de Manaus, para cá, para a agroindústria em Manaus. Então, normalmente, não existe aqui, como em outras regiões do Brasil, não existem estradas que transportam insumos. Aqui, a nossa estrada é o rio. Então, quem absorve, quem coleta essas mercadorias na comunidade cacau fino são embarcações. E nessas embarcações, às vezes, não tem um local muito adequado para se transportar cacau fino. Então, a gente precisa sempre estar vistoriando, acompanhando esse processo de transporte, para que a gente consiga manter essa logística eficiente e a gente não tenha nenhuma perda de qualidade para o produtor, nem para a gente que vai fazer o chocolate aqui. E aí chega em Manaus, né, a gente produz chocolate em Manaus, traz os insumos aqui para a capital amazonense e o chocolate é distribuído aí para as principais capitais do Brasil.
Então, é uma logística tão complexa que vem um negócio pequeno no campo, ali no polo de fermentações, até chegar numa agroindústria, processar o chocolate e distribuir isso para outras capitais, para outros países. E isso tudo, todo esse processo logístico aí, acaba encarecendo muito a operação comercial aqui na Amazônia. Tem um custo Amazônia que é muito elevado e esse custo se reflete muito através dessa logística que eu relatei agora. Mas esse é um ponto importante para a gente entender, né? Porque vocês conseguiram até mesmo a certificação, né, de produto orgânico, porque algumas das questões que a gente teve, que ao longo de alguns de outros podcasts que a gente trouxe aqui, é que essa nova lei europeia, por exemplo, que em algum momento ela vai entrar em vigor e uma das exigências dessa lei é essa questão da rastreabilidade. E a rastreabilidade, pessoal, é uma rastreabilidade que tem que ser feita na origem. Por isso que é tão importante a gente conhecer esse processo. Quando é da Bahia, quando é do Pará, é uma situação. Agora, quando vem de uma região amazônica, a gente sabe que a rastreabilidade ela é devida a essas questões, né, de logística que ninguém você comentou, acaba complicando um pouco. Uh, mas a gente que a partir da sua história, né, da história da sua empresa, de como você conseguiu contornar a situação. Essa lei europeia preocupa de alguma forma as comunidades da Amazônia. A Amazônia já está se preparando para entregar esse cacau com certificação de origem. Como é que está esse movimento entre vocês aí? Se a Amazônia, o estado do Amazonas é muito grande, eu consigo falar um pouco da nossa experiência, da nossa realidade. Então, com 12 anos de empresa, de trabalho nas comunidades, a gente hoje consegue ter uma rastreabilidade que o próprio sistema de certificação orgânica brasileiro exige. Então, esses produtores passam por uma auditoria anual e isso tem a ver com rastreabilidade, com qualidade e atributos positivos, como conservação e questões ambientais. Então, hoje a gente consegue garantir a origem, né, dessa matéria-prima, porque o próprio sistema participativo de certificação orgânica brasileiro já prevê isso como um dos critérios, né? Eu acredito que é bem difícil, né, em outras regiões aqui do nosso estado do Amazonas, manter esse mesmo nível de rastreabilidade. Até porque existem regiões muito remotas aqui na nossa Amazônia que é difícil de informação, é difícil de energia elétrica e falta outros gargalos aqui na região. Mas eu acho que a Amazônia, assim, pelo menos usando a nossa experiência como parâmetro ou indicador, a gente hoje consegue ter uma rastreabilidade confiável e pode atender aí o mercado europeu e outros mercados do mundo. E é isso. E quantas comunidades fazem parte da Nacal? Como eles produzem esses chocolates? Conta um pouquinho pra gente desses produtos e das comunidades que fazem os chocolates Nacal. E hoje a gente trabalha com 14 comunidades, principalmente na calha do Rio Madeira, que é um rio que fica ao leste do estado do Amazonas e corta o estado de norte a sul. Então, no decorrer desses mais de 1.000 quilômetros aí do Rio Madeira, a gente trabalha aí com pelo menos só no Rio Madeira, pelo menos 80 famílias, 90 famílias. Essas famílias, além de trabalhar com cacau, elas trabalham também com outras culturas, que são culturas aqui da Amazônia, como açaí, como mandioca, como macaxeira. Mas hoje a principal fonte de renda dessas famílias é o cacau fino, e essas famílias acabam comercializando com a gente, né? E também outros tipos de cacau, que é um cacau com menos qualidade, que eles comercializam para um outro agente de comercialização. Só no Rio Madeira, a gente trabalha em mais de 5 municípios aí, né? Que vem desde o município de Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, município de Borba e Nova Olinda. E hoje a gente está com uma expansão, né?
em busca de cacau em outras regiões, em outras caras de rio aqui, mais para o lado do Rio Solimões e outros rios aqui, outras caras de rio do Amazonas. Tudo para tentar identificar alguma característica do cacau, algum aroma, alguma coisa que seja interessante e fazer, inovar, fazer novos produtos, né? E acho que é importante salientar também, falar que hoje a gente não trabalha só com cacau, né? A gente tenta absorver o máximo de produção que essas famílias produzem, como cupuaçu, para fazer cupulate, desidratados e outras coisas, como camo-camo, açaí, enfim, vários insumos amazônicos, puxuri, amêndoas e outras coisas. Então, hoje o nosso principal produto é o chocolate, mas a gente trabalha com essas famílias, nessas calhas de rio, com várias outras culturas e outros insumos. E quais que são as principais características do sabor do cacau da Amazônia? E dos chocolates que vocês produzem? O que tem de diferencial nesse cacau amazonense? Então, hoje a gente consegue perceber que ele é um cacau, que ele tem um frutado, né? Ele é um cacau, faz o chocolate um pouquinho mais ácido, e tem uma boa combinação aqui com a castanha, por ter essa variação aí. Então, hoje a gente tem um chocolate com castanha, chocolate com cupuaçu, e por conta desse aroma mais frutado, mais ácido, acaba entregando um chocolate de altíssima qualidade. E onde que as pessoas conseguem encontrar vocês? Faz um pouquinho dessa propaganda, porque eu vi, né, que uma das intenções é popularizar, né, trazer essa renda mais justa, né, para as comunidades da Amazônia e popularizar esse chocolate. Quais que são esses desafios para essa popularização e como que as pessoas conseguem chegar até vocês? Então, pessoal, a gente tem um e-commerce, né, que é no nosso site, que é loja.nacau.com.br. A gente também tem nosso principal canal de divulgação, de comunicação, que é o nosso Instagram. E nas grandes capitais do Brasil sempre tem um ponto de venda, né? Em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, procure na sua capital aí algum ponto de venda que possa vender o nosso chocolate e, de alguma forma, pode ter certeza que comprando nosso chocolate você vai estar contribuindo positivamente com a conservação, com a geração de renda de muitas famílias aqui no Amazonas e, e tendo um impacto positivo não só para o nosso Brasil, para a nossa Amazônia, como para o mundo inteiro. Muito bem. Matheus, muito obrigado por estar aqui com a gente nesse podcast. Seja sempre bem-vindo ao nosso podcast, ao site Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, Erickson. Muito obrigado mesmo pelo convite. A gente que está aqui na Amazônia precisa desses lugares para se comunicar, para falar, para divulgar um pouco do nosso trabalho. Então, agradeço muito a equipe aqui que nos convidou para participar desse podcast. Estou muito feliz de poder estar aqui falando sobre a nossa empresa, a nossa Amazônia e o nosso Brasil. A gente que agradece. Grande abraço. Valeu, Erickson. Muito bem, você que nos acompanhou nesse podcast já sabe, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim você recebe a notificação no seu computador, no seu celular, sempre que um vídeo novo vai ao ar. É muito importante ter essa participação de vocês aqui com a gente, porque ajuda o nosso canal a crescer, ajuda a nossa comunidade a crescer e a gente leva informação de qualidade para todos os produtores rurais do Brasil, para todos os produtores de cacau, produtores de chocolate, enfim. Por isso que a gente sempre pede e reforça. Esteja com a gente aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas. A gente tem agora uma programação que cobre toda a parte da manhã. Você passa o seu dia muito bem informado. Temos os nossos podcasts, entrevistas especiais, acompanhamentos de mercado, enfim, abordamos todos os temas pertinentes e relacionados ao agronegócio como um todo, né? Desde as commodities até aos setores de alto valor agregado, como é o caso do Bean to Bar, né, que é o valor agregado aí para o cacau, ou os cafés especiais, que é o valor agregado para os cafés, que temos um podcast aqui também que você não pode perder. Conto com a participação de vocês, eu vou ficando por aqui, até a próxima.
Um abraço.